Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Hoje a live o tema será sobre barras de axis na saúde mental. O que mais é possível para a gente trabalhar com essa ferramenta e expandir cada vez mais? Vocês já ouviram falar da prática de barras, dessa técnica? Alguém já se beneficiou dela? Alguém já experimentou? Alguém já viu falar? Sabe como que ela funciona? O que mais é possível? Pergunto a vocês. Mais as possibilidades. Vou esperar o pessoal entrar. Bem-vinda, Estela. Hoje o tema da live será sobre barras de axis na saúde mental. Boa noite, vou esperar o pessoal entrar mais uns minutinhos, uns segundinhos aí, para eu já começar a falar sobre as barras. Você já ouviu falar sobre as barras? Conhece essa técnica? Já experimentou? Escreve aqui para mim. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, lindas. Hoje eu irei falar sobre barras de axis na sua saúde mental. O que mais é possível? Como pode melhorar mais ainda as possibilidades? Escreve aqui para mim quem já experimentou essa técnica, o que vocês acharam sobre ela, se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Escreve aqui para mim. O pessoal tá chegando, mais uns segundinhos e a gente já vai começar. O que mais é possível? Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos todos aqui, seres lindos do meu coração. Já vou começar. Alguém conhece as barras? Não? Estela não conhece? O que mais é possível? A Cíntia conhece, né? A Cíntia já faz já as barras já comigo. E aí, Cíntia, quais os benefícios que as barras lhe trouxe? Escreve aqui pra mim. Então, pessoal, vamos começar então. O que são barras de axis, né? A princípio, né? E como que elas atuam na nossa saúde mental, né? Ela é uma técnica que ela foi fundada pelo americano Gary Douglas, né? Que ele é um psicólogo, trabalha com a ferramenta chamada Axis Consciousness. Então, as barras de axis é uma das técnicas de Axis Consciousness, ou seja, Axis Consciousness significa acesso à consciência. E aí eu pergunto para vocês, o que realmente é acessar a consciência, né? A consciência verdadeira do seu ser. Vocês sabem o que é a consciência verdadeira do seu ser? Escreve aqui para mim se vocês sabem o que é estar consciente de si, o que é estar vivenciando o seu ser, o seu saber e o seu receber, né? Ou seja, como que ela funciona? Né? Ela atua diretamente nos nossos pensamentos, na nossa parte de condicionamentos, ideias, pontos de vistas, de julgamentos, de sentimentos e emoções que vamos criando e adquirindo no decorrer da nossa vida. Através do quê? Das nossas experiências vivenciadas. Como isso, Rosiane? Por algum motivo, né? Essas experiências, o que acontece? Elas se transformam em bloqueios e crenças limitantes, né? Ou seja, uma crença, o que é uma crença? Vocês sabem o que é uma crença? Escreve aqui para mim se vocês sabem o que é uma crença. Escreve aqui para mim se vocês sabem o que é uma crença limitante. O quanto que essa crença, na verdade, como que ela funciona, né? Na realidade, a crença é o quê? É um aprendizado obtido através daquilo que vemos
ouvimos e vivenciamos a nossa vida. Ou seja, como que a gente vivencia e ouve e vê, a gente passa a fazer o quê? A gente passa a ancorar como uma verdade absoluta do nosso ser. E isso vai para onde, gente? Para o nosso inconsciente. Vocês sabiam disso? Escreve para mim se vocês sabiam o que era uma crença. Escreve aqui para mim. As crenças, o que acontece? Elas podem tanto nos impulsionar, como no caso de uma crença positiva, ou nos travar, né? Como assim, Rosiane? Essa crença, o que ela passa a nos criar? Uma limitação. O quanto que a gente tem um pensamento interessante, ponto de vista fixo no nosso ser, né? Essa limitação presa aqui, né? No caso, por exemplo, de uma crença negativa, por exemplo. E o que a gente costuma chamar isso? De uma crença limitante. Por exemplo, né? Se eu vou casar e o meu casamento tem que ser para sempre, por exemplo, né? Porque eu casei na igreja, então eu tenho a crença ali que eu tenho que ser feliz, né? Os felizes para sempre. Ou eu tenho aquela crença sobre a parte financeira, por exemplo. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é sujo, né? Muitas vezes a crença vem já da nossa infância, né? Alguém já passou pela seguinte situação? A sua mãe mandava você ir lá na padaria ou em algum supermercado, alguma mercearia, falava assim, filho, vai lá, compra alguma coisa. Quando você chegava em casa e deixava as compras, entregava o troco para sua mãe, que a sua mãe falava para você? Alguém sabe? Vai lá, lava suas mãozinhas, porque dinheiro é sujo. Então, a partir daquele momento, você já começou a ancorar dentro do seu ser que dinheiro é sujo, né? Ou seja, eu já tenho uma crença limitante que dinheiro é sujo, que dinheiro não nasce em árvore, que para eu ter dinheiro tem que ser com muito sacrifício, com luta, percebe? Então, isso se torna o quê? Limitante. Percebe? Ou seja, em algumas ocasiões, esses aprendizados, que são os frutos das nossas experiências, eles são o quê? Ancorados nesse inconsciente. Mas como isso, Rosiane? Como padrões negativos que formam, então, blocos energéticos de crenças limitantes que nos estagnam. Ou seja, isso passa a fazer o quê? Nos adoecer, né? Ou seja, passa... Olá, Fabiana, seja bem-vinda, boa noite. Carolina, Batatinha, Arnaldo, muito bem-vindos. Neide, muito bem-vindos a todos. Escreve aqui para mim se vocês já conhecem as barras de Axis, já ouviram falar, já experimentaram essa técnica. Escreve aqui para mim. Ou seja, esses blocos energéticos e crenças limitantes que nos estagnam, o que eles fazem? Eles passam a nos adoecer. E fazem o que com a gente? Nos levam a recriar o que? Situações e repetir padrões de pensamentos e atitudes. Percebe? Ou seja, o Gary Douglas, que é o criador das barras de Axis, né? O que ele traz? Ele relacionou os 32 pontos específicos que nós temos na região da nossa cabeça, né? Com várias áreas da nossa vida e também com os aspectos do nosso ser. Ou seja, né? As barras, elas vão atuar nesses 32 pontos específicos. Ou seja, inclusive as barras, ela está sendo muito usada, gente, dentro dos transtornos mentais, percebe? Ou seja, muitas vezes os nossos transtornos, eles vêm dessas crenças limitantes, desses padrões de pensamentos que se tornam repetitivos no nosso inconsciente, e a gente não consegue se dissipar disso, né? Então, a prática de barras, que vem de uma forma até que terapêutica dentro da saúde mental, ela vem também para trabalhar os transtornos mentais, né? Ou seja, a ansiedade e a depressão, se você observar hoje, estão cada vez mais presentes na nossa sociedade. Sim ou não? Escreve aqui para mim. Sim ou não? Vamos participar, pessoal. Vamos participar. Coloca aqui.
De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com depressão aumentou em 18,4%. O que corresponde isso, gente, a 322 milhões de indivíduos. Olha só a grandeza disso. 322 milhões de indivíduos, ou seja, 4,4%, gente, da população da Terra. Então, o que acontece? Para aliviar, né, os sintomas e você ter uma vida mais tranquila e harmoniosa, algumas pessoas estão optando pelas barras de Axis, que são o quê? São esses 32 pontos na cabeça que estão relacionados às suas áreas existenciais. Como, por exemplo, eu vou citar alguns pontos, os quais a gente trabalha, né, dentro das barras, que é o quê? A alegria, a criatividade, o dinheiro, o corpo, a sexualidade, a tristeza, a cura, a parte da sua estrutura, a parte das suas manifestações, das suas criações que você travou aí, não está conseguindo criar, percebe? Então, esses 32 pontos, eles estão totalmente ligados energeticamente com o seu corpo. Então, quando nós tocamos esses pontos, o que acontece? Começa a ser liberado os antigos registros de pensamentos que você tem, que são essas crenças limitantes sobre o que? Ideias, emoções, crenças armazenadas, pontos de vistas fixos que muitas vezes não são seus, que foram ensinados de pai, de mãe, de avós, de colegas, principalmente dos professores, né? Porque os professores, eles também têm muita influência, né? Na nossa parte de crença, até porque a gente já começa desde pequeno ir para a escola e cada um tem um interessante ponto de vista e a gente vai se apegando àquilo, né? E aí você percebe o quê? Que a técnica, ela também é praticada por qualquer pessoa, gente. Não precisa somente ser um profissional, né, da área da saúde, tipo um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, né, um neurologista, por exemplo, né? Qualquer pessoa, ela pode fazer a prática de barras. Olha que fantástico. Então, o que acontece? Esse método, ele tem inúmeros benefícios, como a liberação de crenças, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai abrir a sua mente para novos conhecimentos. Ela faz essa desprogramação dessas crenças, pontos de vistas e juízes de valor que criam limitações à criatividade e boas reações frente às possibilidades da sua vida. Além disso, ela também tem atuado muito bem nos casos de ansiedade, insônia, irritação, frustração, depressão, emagrecimento com facilidade, vícios, compulsões, né? A incapacidade de muitas vezes que a gente tem de deixar hábitos, principalmente transtornos obsessivos compulsivos, né? Que é o famoso TOC, TDA, parte de pessoas que têm autismo, beneficia também pessoas que têm esquizofrenia. Então, ela acaba colaborando por uma nova visão de vida. Ou seja, quando a gente trabalha esses 32 pontos, né, que todos nós temos, e pessoas que têm algum tipo de transtorno, ela começa a trazer uma nova percepção sobre essas pessoas, né? Inclusive, ela pode ser aplicada em crianças, bebês, idosos. Ela é um excelente tratamento para pessoas que têm mal de Alzheimer, esclerose. Então, é fantástica essa ferramenta. Então, o que acontece? Quando esses pontos são tocados suavemente pelo terapeuta, né? Pelo praticante ali das barras, o cliente, o paciente ali, ele é levado a um estado profundo de relaxamento, onde é possível acessar o inconsciente dessa pessoa através desses leves toques. E você passa a fazer o quê? A descriar o mecanismo dessas crenças limitantes que você adquiriu todo esse período. Então, à medida que esses padrões eles começam a ser apagados, o que acontece? A gente passa o quê? A desconstruir os bloqueios energéticos. E quando isso ocorre, o que acontece? Há uma expansão de consciência, né? E aí você começa a acessar verdadeiramente a sua consciência, né? Passamos a ter o quê?
novas percepções que a gente ainda não tinha, né? Começa a vir novas atitudes, novas ideias, novas possibilidades, e você começa a passar a viver o quê? De acordo com quem realmente somos em essência. E aí, pessoal, tá gostando? Escreve aqui pra mim. Vocês já ouviram falar sobre barras? Já ouviram falar sobre esses 32 pontos aí energéticos aí que são trabalhados aí? Escreve aqui pra mim. O que vocês estão achando? E aí, vocês possuem algum interessante ponto de vista limitante, alguma crença? Coloca aqui pra mim sobre alguma área da sua vida. E aí, o que acontece? Você tem uma expansão de consciência e, além de tudo isso, a gente passa a ter essas novas percepções. Ou seja, a gente passa o quê? A viver de acordo com quem realmente somos em essência. Percebe? E aí eu pergunto, qual é a sua verdadeira essência? Vocês já procuraram se perguntar? Né? Eu sempre faço essa pergunta. Vocês já olharam para o espelho e já perguntaram quem é você? Vocês verdadeiramente sabem quem é você? Né? Não na aparência, mas na sua verdadeira essência? Hoje é um exercício para vocês fazerem hoje. Olhem para o espelho, né? Olhem para o espelho e observem, né? Exatamente. Pergunta, né? Então, o Arnaldo trouxe aqui, ó, que ele tem muitos pontos de vista limitantes e muitas crenças. Traz aqui, Arnaldo, um desses interessantes pontos de vista aqui. Quem sabe seja um ponto de vista, né? Que todos aqui estejam assistindo e que talvez não tenham coragem de perguntar. E o Arnaldo traz o medo. E aí eu pergunto, medo do quê? Qual é o seu medo, né? O seu medo é um medo generalizado? É um medo específico sobre alguma determinada situação? Como que é esse medo? Da onde que vem esse medo? Aonde que ele começa a se manifestar? Qual é a emoção que você passa a sentir quando ele se manifesta, esse medo? Faça essa pergunta para você. Escreve aqui para mim. Aonde, que emoção e sensação que você tem que esse medo se manifesta? Percebe? Ou seja, quando a gente se permite vivenciar as experiências com mais leveza e liberdade de escolha, o que acontece? Essa técnica de barras de Axis, ela auxilia nas suas criações de mudanças positivas em nossos hábitos que irão refletir, e também essa reflexão, ela faz o quê? Ela reflete em todo no seu corpo, né? Porque nós somos corpo, massa e energia, né? Então, tudo isso é trabalhado. O Arnaldo trouxe aqui que ele tem medo de notícias ruins aos clientes. Como assim? Você tem medo de dar as notícias para os clientes? Ou você tem medo de alguma cobrança que esse cliente vai fazer para você? Escreve aqui para mim, né? E aí, o que acontece? As barras, ela já foi comprovada, né, pela neurociência, pelo neurocientista chamado Jeffrey Fenning, né? Ele é um neurocientista americano. Ele fez a experiência das barras, né, junto com a pessoa antes, como que estava o cérebro da pessoa antes das sessões de barras, e após as sessões, o que aconteceu com aquelas sinapses neurais, né? O que aconteceu com aquele magnetismo que tem dentro das nossas ondas cerebrais. Ou seja, como que eu vou falar? Significativamente, o que acontece? Essas ondas, elas aumentaram para as ondas betas e deltas, que é a nossa maior frequência cerebral, onde deixa nós estarmos em total comunhão com o nosso ser. Olha que fantástico isso, né? E aí, o que acontece? Isso passa o quê? A promover diversos benefícios para a nossa saúde mental, corporal e emocional, né? Por isso é considerada uma prática aí, né, desenvolvida até por um psicólogo, que ela realmente está vindo aí revolucionar muitas coisas aí, né? É uma prática nova. Diga, doutor Arnaldo, né? Você tem medo dos seus clientes do quê? De dar as notícias ruins ou de receber alguma notícia deles? Escreve aqui pra mim o que você falou, né? E aí, o que acontece? Hoje, atualmente, no Brasil, ela está sendo utilizada como
uma técnica terapêutica dentro da medicina integrativa, né? Ela está entrando dentro da parte alternativa das integrativas aí, né? Ou seja, já está sendo até utilizada pelo próprio SUS, né? Que o SUS, ele já autorizou a técnica para ser utilizada e o quão fantástico isso é, né? E aí você observa o quê? O Arnaldo está dizendo que ele tem medo de dar notícias. Tá, você tem medo de dar notícias? Ou seja, você tem medo do que? Da reação dos pacientes, dos seus clientes, né? E o que mais é possível? Eu não ter medo de nada, porque é a realidade, né? A realidade da decisão. Qual a sua profissão, Arnaldo? Escreve aqui para mim. 10 benefícios da terapia de barras de axis, né? 10 benefícios que eu vou trazer para vocês. De dar notícias ruins, exatamente. O que ela faz com você, as barras? Ela libera o estresse, alivia a ansiedade, né? Após a sessão de barras, você consegue ver uma diminuição da atividade cerebral excessiva, proporciona uma sensação de relaxamento profundo e alívio de sintomas como esgotamento físico e mental, né? O que ela traz também? Quando a gente passa a ter calma dos nossos pensamentos, a gente passa o quê? A contar com maior clareza mental. Quando eu tenho maior clareza mental, o que eu passo? Eu passo a ter mais flexibilidade, mais consciência para eu ter a visão de resolver as questões do nosso dia a dia, sem gastar a energia desnecessária, que muitas vezes a gente gasta, além de contribuir para a melhora do nosso sono. Percebe? E aí eu pergunto para vocês, como que tá a ansiedade de vocês, o sono de vocês? Escreve aqui para mim. Vocês estão ansiosos? Como que tá passando aí a situação ainda da pandemia? Como que vocês estão vivenciando as emoções aí, né? O Arnaldo tá dizendo aqui, ó, que ele é advogado, que ele tem medo de dar notícias ruins. E como seria eu assumir quem verdadeiramente eu sou, aceitar a realidade que eu sou e tá tudo bem, né? Porque se a notícia lá que saiu lá de uma decisão judicial, gente, né? Aqui no caso que o Arnaldo tá trazendo, é a realidade que tem. Então, se eu tenho essa realidade, não posso fazer nada. Quem deu a decisão foi o juiz. Então, tá tudo bem. Então, não tenho que ter medo do que o cliente vai me cobrar. A sua parte você está fazendo, você está fazendo o seu trabalho. Se ele te contratou, é porque você é competente para isso. Agora, se ele não reconhece, interessante o ponto de vista dele, percebe? Então, tem essa magiquinha, gente. Interessante ponto de vista o dele, percebe? O que mais é possível? O que mais é possível eu soltar todos os medos, amarras, inseguranças que estão presos aqui no meu ser, né? Devolve para a loucura do outro para o outro e você fica em comunhão com o seu ser, né? Então, preste atenção nisso, Arnaldo, né? Posso chamar você de Arnaldo, né? E aí você percebe o quê? Que além dela trazer essa clareza mental, ela traz muito mais foco e direcionamento para você realizar o quê? Os seus sonhos, através da liberação dos blocos energéticos relacionados ao quê? Ao foco, à criatividade, né? Quando a gente está correndo as barras, a gente direciona essa energia ali, nesses pontos, você passa a ter mais concentração. Ou seja, você passa a ter a capacidade do quê? De organizar melhor os seus pensamentos. Né? Quando eu tenho a organização dos meus pensamentos, o que aumenta na gente? A nossa criatividade. Quantas pessoas têm dificuldades de criar, né? Criar muito mais por falta de criatividade. E aí, o que eu não estou reconhecendo aqui ainda, percebe? Então, você percebe que esses fatores, eles são essenciais para você concretizar as suas realizações, né? Outra coisa, a expansão da consciência e criação de uma nova realidade
Significa o quê? Sem a presença dos fatores que nos mantêm presos ao julgamento e às limitações. Eu pergunto para vocês, como que anda o julgamento de vocês? O quanto que vocês se julgam e se cobram extremo? E como seria vocês soltarem esses julgamentos e se cobrarem menos? Percebe? Tudo isso está relacionado com a nossa saúde mental. Ou seja, quando a gente solta o julgamento, as limitações de olhar para o outro, apontar para o outro, o que você cria mais? Né? Você começa a fazer o quê? Você passa a abrir mais a sua mente para novos conhecimentos e possibilidades que você ainda não considerou, né? E isso faz o quê? Faz com que se torne possível a criação de uma nova realidade, sem velhos padrões de consciência ou comportamento. Que antes fazia o quê? Esses padrões de comportamento, eles te impediam de construir uma maneira do que realmente nós merecemos ser. Porque nós não fomos ensinados a termos merecimentos das nossas coisas. O que nós fomos ensinados no nosso sentido coletivo foi o quê? Primeiro, fazer para os outros e, por último, por você. Por isso que estamos aí, né? Nessa situação, todo mundo doente, todo mundo com problemas de transtornos mentais, problemas de ansiedade, porque os transtornos mais graves, eles começam primeiro com ansiedade, depois vem o estresse, depois aumentando as outras frequências aí. Percebe? E aí, o que acontece? Quando eu começo a olhar para isso, eu tenho que falar para mim. Ó, tem algo aqui que não tá legal, eu preciso observar isso, o que tá acontecendo aqui, por que eu tô tendo padrões repetitivos, né? O que são padrões repetitivos? Muitas vezes eu tenho períodos de tempo que eu tô bem, e aí de repente eu começo a repetir um padrão e começa a ficar mal, aí depois eu fico bem de novo, eu vou repetindo, fico no alto e no baixo. E aí eu pergunto, quantos de vocês andam praticamente, diariamente, no alto e no baixo? Né? O que se requer aqui que ainda vocês não perceberam, né? Outra coisa, ela traz o quê? Melhora da sua memória e criatividade. A liberação desse dissipamento que tem desses blocos energéticos que estão nessas sinapses neurais permite o quê? Que a nossa criatividade flua com muito mais facilidade. Né? E faz o quê? Com que você se livre de julgamentos. Uma mente livre, o que ela faz? Ela te torna uma fonte, o quê? Inesgotável de ideias incríveis. Quais são as ideias incríveis que vocês estão tendo no momento? Ou que vocês não estão tendo? Escreve aqui pra mim. E aí, o que vocês estão achando? Escreve aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Minha imagem tá legal? O som tá chegando legal? Se tá, coloca os coraçãozinhos aqui pra mim. Coloca aí um joinha aí. Percebe? A capacidade de memória, nossa, ela também é beneficiada com o correr das barras. O que torna o quê? Uma ótima prática para os estudantes, principalmente. Outro fato interessante é o que? É a melhora do que? Em quadros de DDA, que é o distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. É fantástico isso, né? Além disso, o que ela faz? Ela auxilia você o quê? A liberar as suas memórias traumáticas. Ou seja, relações de desamor, relacionamentos abusivos que vocês sofreram, acidentes, falecimentos de pessoas queridas, que seria o luto. Isso são alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês de situações que podem gerar memórias traumáticas. Quando a gente passa a correr as barras, que né, é um sentido figurado, vamos correr as suas barras, significa o quê? Que essas memórias que sobrecarregam o quê? O cérebro e o corpo com essas energias estagnadas, elas vão sendo liberadas para que possamos seguir em frente com leveza e alegria diante da vida. Percebe? Então, assim, esse aumento da autoconfiança e da autoestima que ela nos proporciona, ela faz o quê? Ou seja, quando a gente vive, né, com aquelas memórias de traumas, de experiências negativas na infância, né, que a gente traz, né, tudo que a gente é hoje é o que a gente traz da infância.
significa muitas vezes que a gente não consegue trabalhar a nossa criança ali, né? Que foi a criança ferida, mal curada, percebe? E aí o que acontece? Isso, quando não é ressignificado, depois quando você é adulto, isso faz o quê? Isso passa a te criar limitação e padrões de pensamentos. E comportamentos, o que eles trazem? Comportamentos negativos, né? Relacionados à autoestima e à sua autovalorização. E eu pergunto para vocês, como que está a sua autoestima atualmente? Como que está o seu autovalor? Escreve aqui para mim. Verdade que vocês estão escolhendo a sua autoestima, a sua valorização? Percebe? A Estrela tá colocando aqui. Depois das barras, a minha criatividade está cada vez melhor. Gratidão. Que mais é possível, né, Estrela? É isso aí, né? O que mais é possível? Escolher a expansão do meu ser, a minha potência, e expandir cada vez mais além dessa realidade, né? Ou seja, quando a gente não se autovaloriza, significa que nós temos o quê? A falta de amor próprio. Ou não aceitação do próprio corpo. Percebe? Quantos de vocês aqui não têm aceitação do próprio corpo? Quantos de vocês aqui ainda se julgam? Escreve aqui pra mim. O quantos de vocês não agradecem mais? O quantos de vocês só reclamam? Como seria eu expandir tudo isso agora? E escolher isso? Escolher essa expansão de consciência, escolher essa uma possibilidade para minha vida, percebe? Por exemplo, né, a aceitação do próprio corpo, a falta de amor próprio, esses que são padrões que são aqui, né, instalados dentro da gente, eles passam o quê? Eles passam a responder nos toques, né, quando a gente toca nos seus pontos, né, aqui das barras, nos seus pontos neurais, né? O que acontece? Essa situação de alto desvalor, eles passam a ser desconstruídos. E isso faz o quê? Traz a possibilidade que o cliente passa o quê? Ou o paciente a desenvolver um novo olhar sobre si mesmo, muito mais amoroso de si. E aí eu pergunto, o quanto que vocês se amam de verdade? O quanto que vocês se valorizam? Escreve aqui pra mim. Vocês estão com alguma situação dessa forma? Aqui, gente, não existe auto-julgamento. Estamos num alto bate-papo, né? Trazendo conhecimento, informações, justamente para a gente estar trocando aqui. E o que mais é possível? O que também as barras fazem? Elas dissipam memórias negativas. Muitas vezes, após passar por determinadas situações negativas ou de difícil compreensão, a gente acaba fazendo o quê? Ficando preso. A gente fica preso a essas memórias, a gente passa a remoer, relembrar, reclamar, sem que isso tenha algum benefício para nós, né? Tem até aquelas pessoas que ficam repetindo a reclamação daquele ponto que já aconteceu há 20, 30 anos atrás, e as pessoas nem gostam mais de conviver com ela justamente porque ela não muda, né? Ela não se transforma, ela quer continuar reafirmando e reclamando aquela dor ali que ela sente, porque ela quer ser a vítima, né? Ela quer ser vista ainda como uma coitadinha. E aí, vocês estão se vendo como vítimas e coitadinhos? Escreve aqui pra mim. Na verdade, quando a gente passa, né, a alimentar essas memórias negativas, a gente passa a fazer o que, gente? A gente desperdiça as nossas energias olhando para o passado. E a gente esquece de viver o futuro presente, né? Esse presente futuro, porque o futuro ele não existe, a gente não sabe o que vai acontecer no lá, né? Então tem que ser num aqui e agora, a partir de agora, sim ou não? Escreve aqui pra mim o que vocês acham sobre isso. Então, quando esses blocos energéticos que nos ligam a essas memórias são destruídos com a seção de barras, a gente passa a fazer o quê? A gente passa a recuperar a nossa capacidade de focar no momento presente. E as barras também fazem o quê? Elas auxiliam em casos de depressão. A depressão é um mal que, infelizmente, parece o quê? Atingir um grande número de pessoas, por ter várias causas, inclusive o estresse, né, do seu estilo de vida, da maioria da população mundial, conforme vem vivenciando aí de uns 30, 40 anos para cá.
Os estudos já comprovam, né, que através desse tratamento com as barras de Axis, nós conseguimos muitos resultados positivos, que realmente essa técnica vem para combater a depressão, ou seja, o que ela atua na depressão, né? Ela atua como a diminuição de tensões físicas, psíquicas e emocionais, harmonização e equilíbrio das suas emoções, aumento da sua energia, a energia vital, passa a te dar motivação, você passa a recuperar a sua alegria de viver que estava perdida, né? Porque geralmente os depressivos não têm vontade de viver, perdem aquela situação de alegria, de estar no bem-estar, sabe? Então, ela trabalha isso. Melhora muito a sua relação com a sua prosperidade, justamente porque ela vai trabalhar no sistema de crença limitante que você tem ali, o ponto de vista sobre o dinheiro, da limitação, da escassez que está presa aí dentro de todos nós, né? Que com o tempo a gente vai observando que tem coisas que não funcionam e depois elas passam a funcionar. Ou seja, esses sistemas de crenças limitantes que nos atrapalham no quê? Na hora da gente prosperar, nas crenças coletivas, herdadas da família, de infância, de pontos de vista que vamos comprando dos outros, né? Que realmente passam a quê? A travar a nossa vida financeira. Percebe? Quantos de vocês têm crenças limitantes sobre o dinheiro? Algum de vocês tem? Escreve aqui pra mim. Sentimentos de não merecimento é um tipo de crença limitante sobre o dinheiro. O medo de fracassar, a sensação de não ser bom bastante, o medo de se arriscar, o pensamento que o dinheiro é sujo, como eu falei lá no começo, ou que é difícil ganhar dinheiro, o ato de procrastinar também, a dificuldade de encontrar um propósito. Esses são apenas alguns dos bloqueios que estão presos dentro do nosso ser, que podemos realizar o quê? Através dessa técnica das barras de Axis. Quando nos libertamos de padrões negativos que estão ligados à nossa prosperidade, o que a gente passa a se tornar? Mais consciente das nossas potencialidades e dos nossos talentos. E aí eu pergunto, vocês sabem quais são os seus talentos? Escreve aqui pra mim. A gente faz o quê? A gente passa a enxergar o quê? Um novo mundo de possibilidades, de oportunidades, onde podemos o quê? Nos permitir prosperar com facilidade, alegria e glória. Né? Quando você fala isso para uma pessoa, mas eu quero escolher dinheiro, ter dinheiro com facilidade, alegria e glória, as pessoas falam, nossa, você tá maluca? Não, tem que ser com dificuldade. Não, gente, tem que ser com leveza. Por que eu não posso ter dinheiro com leveza? Por que não pode ser mais fácil, né? Então é importante olhar para isso. Boa noite, Lari, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Melanie, Diana Silva, Marcelo Ribeiro, Rico, muitos bem-vindos. Esse pessoal acabou entrando quase agora, gente, que eu tô vendo aqui. É que como eu tava falando, eu vi agora. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é sobre barras de Axis na saúde mental. Tô trazendo aí uma explicação sobre as barras dentro da saúde mental, os benefícios que elas nos trazem, enfim, né? Ou seja, a gente passa a ter o que também? Melhores relacionamentos interpessoais. E por último, né? Como a nossa vida envolve relacionamentos, você percebe o quê? Que os relacionamentos não são só com outras pessoas, mas é o nosso relacionamento com nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente não aprende a se relacionar com a gente mesmo. A gente não sabe quem verdadeiramente a gente é. É claro que os nossos padrões limitantes e pontos de vista negativos interferem e muito nesse setor, né? Quando estamos impregnados pela energia de crenças limitantes, geralmente não somos bem resolvidos, percebe? Com as nossas próprias questões internas. E aí, escreve para mim, vocês estão bem resolvidos com o seu ser, com o seu saber, com o seu sentir, com o seu receber? Escreve aqui para mim. Ou seja, quando a gente não tá bem resolvido com essas questões, com o seu interno, o que acontece? Isso passa
a faltar alguma situação dentro de você, como a sua autoestima, é a primeira coisa que afeta, a sua segurança, a sua confiança, a sua empatia, a sua paciência, e muitas vezes o que a gente faz? A gente projeta nos outros as nossas vontades, frustrações e os nossos julgamentos. Ou seja, a gente quer que o outro faça para você o que você tem que fazer por você mesmo. E o quanto realmente que eu não estou escolhendo isso. O quanto que eu não olho para isso. Então você percebe que quando você soma tudo isso, né, tudo isso vai para o estresse, a falta de comunicação, né, a falta de comunicação junto com o estresse, o que ele causa em você? Ansiedade. E é tão comum hoje, nos dias de hoje, todo mundo ser ansioso praticamente, percebe? E aí as nossas relações interpessoais, o que acontece? Começam a se tornar o quê? Difíceis. E um verdadeiro fardo para carregar para cada um de nós, né? E aí a boa notícia que eu trago é que você não precisa ser assim. Não precisa, basta só você escolher mudar, né? Às vezes as pessoas falam para mim, Rosane, eu quero mudar, começa o tratamento, né? Porque eu sou também, eu trabalho na linha da psicanálise, sou coach, trabalho com constelação, trabalho com várias ferramentas, hipnose, barras, enfim. Quando você traz, chega num determinado momento que você está tratando determinadas pessoas como eu trato, quando você vai chegar lá, naquele ponto, né, o principal que tem que ser trabalhado, a pessoa foge da terapia. A pessoa não volta mais. Ela começa a dar um monte de desculpa. Ah, mas hoje eu tô com dor de cabeça. Hoje eu tô com vômito. A outra tem dor de barriga. A outra inventa. Aí quando eu entro lá nos status da pessoa, a pessoa tá em festa. A pessoa tá na academia. A pessoa tá bebendo. Percebe? E aí por quê? Porque ela realmente não tá preparada para mudança. E tá tudo bem, né? Porque tem muitos colegas que falam para mim, mas Rosiane, eu tenho vontade de matar aquela pessoa, né? Que eu marquei, ela não desmarcou, tal. Falei, é o processo dela. Se ela não tá preparada para isso, às vezes o professor tem que abrir mão dessa pessoa e falar, ó, o que eu pude fazer por você, eu fiz até aqui, agora depende de você. A escolha é sua. Se você não quer continuar, pode procurar outro profissional. Percebe? Porque quando você observa que a pessoa não está desenvolvendo, você tem que ter essa habilidade também de fazer isso, né? A gente tem que ter essa percepção. E aí o que acontece? Quando a gente começa a ter esse auxílio, né, dessa ferramenta das barras de Axis, a gente passa o quê? A desmanchar esses nós que são causados por essas crenças limitantes, e você passa a fazer o quê? A desconstruir essa ideia que os nossos relacionamentos precisam ser complicados ou infelizes. Porque a gente aprende, né, que a gente tem que ser infeliz, tem que ter sempre um complicado, porque a gente viveu dentro de uma família que muitas vezes, né, não é todo mundo, né, que teve viveu dentro de um corpo familiar, de um sistema familiar que era harmonioso, né? A maioria não. A maioria vivia em conflitos. Então você aprende aqueles pontos de vista dentro do sistema que aquilo é o certo para você. E aí você vai repetir esse padrão e você vai ver que não funciona para você, que você não tem que ser igual a minha mãe, que se submetia a determinadas coisas. A minha mãe era a dona de casa. A minha mãe não só ficava ali. Não, Rosiane, eu escolho outra coisa. Eu escolho ter uma profissão. Eu escolho criar mais. Eu escolho expandir. Então escolham, gente. Né? Eu não preciso repetir um relacionamento dos meus pais. Eu não preciso ter um relacionamento de merda. Eu não preciso ter uma vida de escassez. Então escolham realmente quem vocês querem ser de verdade. Percebe que tudo isso está relacionado às nossas crenças limitantes. Então as barras, elas vão trabalhar isso em você, na parte de crença e de desconstruir essa ideia do quê? Que os nossos relacionamentos têm que ser frustrados, têm que ser realmente felizes, têm que ser, sabe, complicados. Para o quê? Para a gente não recriar relações mais leves e amorosas. E aí, como que vocês estão? O que vocês estão achando da live? O que vocês aprenderam um pouco sobre barras? E aí? Percebe? Então, gente, quando a gente passa a olhar para tudo isso com essa nova visão desse novo sistema de crença, que isso é quebrado,
você começa a criar o quê? Um novo futuro presente. Né? Você começa a escolher a leveza, a harmonia, a facilidade, você começa a expandir o seu ser de verdade. E aí eu pergunto, o que realmente vocês escolhem? O que realmente vocês estão escolhendo? Percebe? Ou seja, todos esses pensamentos de ideias, atitudes, decisões e crenças que você tem, tanto consciente ou inconscientemente, em relação a qualquer coisa que está aí presa dentro do seu ser, que estão aí armazenadas energeticamente dentro desses 32 pontos que as barras trabalham, isso vai trazer o quê? As informações limitantes. E aí, o que vocês estão pensando agora? E isso vai fazer o quê? Realmente, ela atrapalha o seu funcionamento normal, a facilidade como deveria ser o seu processo, da sua escolha. Percebe? E aí, o que a gente faz? Apesar da gente trabalhar bastante, né? Você observa que a maioria das pessoas tem dificuldade sim com o dinheiro, né? Que fala, dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro tem que ser com muita luta, muito sacrifício. Nossa, para ter dinheiro é muito pesado. E aí vocês falam o quê? Vocês escolhem o quê? O pesado? A dificuldade? O que vocês estão escolhendo? Presente? A estrela escreveu aqui, eu escolho o novo futuro presente. O que vocês escolhem? Facilidade, alegria e glória? Eu escolho. E é isso, gente, né? Eu deixo aqui as barras também, só para finalizar. Vocês podem se tornar praticantes, vocês podem fazer formação, né? Vocês podem fazer a formação de barras de Axis. Vocês também podem procurar um praticante de barras para fazer, experimentar como que funciona a prática de barras. Então, vocês têm as duas opções, né? Eu convido vocês, se vocês quiserem participar de uma sessão comigo, está aberto. É só entrar em contato comigo e marcar. No dia 8 de novembro, eu estarei fazendo uma classe de barras de Axis. Quem quiser participar será muito bem-vindo. E aí eu deixo uma mentalização para vocês hoje. Olhem para o espelho e perguntam para esse espelho: quem são vocês de verdade? Procurem olhar para esse espelho e procure fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem é você aí, né? Estrela, por exemplo. Quem é você, Estrela? Quais as possibilidades que você tem aqui agora? O que eu posso criar além dessa realidade que eu ainda não criei? Quais o futuro presente que eu posso escolher agora para eu criar uma nova realidade financeira, uma nova realidade saudável? Como eu posso entrar em comunhão com o meu corpo? O que o meu corpo realmente quer se alimentar hoje? Né? Isso são perguntas que eu deixo para vocês fazerem. Ou seja, quando você faz perguntas abertas, você sai do looping automático de se invalidar. Como assim, Rosiane? Quando você fica nos porquês da sua vida, você fica no repetitivo, no automático do se justificar. Quando eu me justifico, eu me invalido. Então, o que vocês escolhem? Se invalidar ou expandir a consciência? Então, eu vou deixar aqui 3 perguntinhas para vocês fazerem aí durante 3 dias. E vocês, se não fizerem, tá tudo bem para mim, né? Se vocês acharem que tem que absorver, absorvam. O que não quiserem absorver, joguem fora, né? É sempre legal deixar isso para vocês. E as 3 perguntas. O que mais é possível? O que mais é possível? Fazem aí para você. O que mais é possível? Quais as possibilidades que estão aqui agora? Quais as possibilidades que estão aqui agora? Como pode melhorar mais ainda? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Universo, atualiza agora as possibilidades na minha vida. Universo, atualiza agora as possibilidades na minha vida. E é isso, pessoal. Deixo essas 3 perguntas. Durante 5 dias eu estarei postando no Stories, né? Eu estarei postando 3 perguntas diárias para vocês estarem fazendo diariamente
E aí vocês depois vão me mandar lá no direct. Convido vocês a me mandarem no direct o quê? Como que está sendo essas perguntas? Só façam as perguntas. Só as perguntas, sem procurar a resposta. E esperem a sua consciência verdadeira dar a resposta para você. E não o automático que te invalida. Não o automático que te coloca para baixo. Façam isso. Quando você entrar na sensação do ser, saber, perceber e reconhecer a potência da expansão que você vai passar a criar com mais facilidade, com mais possibilidade. Então, gente, o que eu deixo para você, as escolhas da sua consciência, a escolha do seu ser, a escolha do seu saber verdadeiro. Se permitam receber a partir de hoje, receber o verdadeiro eu de vocês e não o que foi ensinado dos outros. Escolham serem vocês além dessa realidade. E é isso, gente. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que eu tenha esclarecido aí um pouco sobre as barras, porque as pessoas têm muitas dúvidas e aí eu vim trazer aí uma possibilidade. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, tem o link lá na bio do Linktree, né? Lá tem o meu site, lá tem as técnicas com quais eu trabalho da parte de autodesenvolvimento, lá tem o meu grupo do Telegram. Se vocês quiserem entrar lá no grupo, todos os dias eu posto reprogramação mental, eu posto lá exercícios, né? Exercícios de coaching, exercícios de quebra de crenças limitantes, exercícios de constelação familiar, exercícios da parte de Axis Consciousness, exercícios da parte da psicanálise, exercício de mentalização da parte de hipnose. Então, gente, lá tem vários tipos de ferramentas de acesso à consciência. Vocês podem acessar. E sejam muito bem-vindos. E luz e amor para todos vocês. Com muita expansão de consciência. Uma ótima semana para vocês. E um beijo no coração de vocês. E até mais. E peço para vocês, compartilhem. Comente o post. Coloque para mim se tem algo que vocês querem saber mais. Pergunte, tragam para mim algum tema que vocês queiram para próximas lives, que vocês queiram conhecer mais a fundo, que vocês queiram saber mais. E é isso, gente. Gratidão a todos. Beijo no coração e luz e amor para todos vocês. Tchau, tchau. E aí eu venho agradecer todos vocês que entraram, né? Aqui, a Juliette, a Ana, a Melaine, a Larissa, a Estrela, a Cat, o Raide Melo, Cíntia Oliveira, Adrica Costa. Gratidão a todos que estão aqui presentes. Gratidão, gratidão ao Rico, ao Arnaldo, o Léo Paulo. Gratidão ao Major, o Eduardo. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, beijo!